Boa noite novamente. Também com quem nos assiste de casa, que possam colocar a sua água para fluidificar. A minha sugestão é aqueles que se sentirem confortáveis neste ambiente acolhedor e seguro, que coloquem os seus pertences, se possível, embaixo da cadeira, descruzem pernas, braços, permitam-se que a paz do nosso querido Mestre, aqui presente, possa acessar o âmago da nossa alma, trazendo o renovo das nossas esperanças, o conforto que tanto buscamos, o jugo leve, o entendimento às nossas provas. Então, neste ambiente acolhedor e de amorosidade, que possa se estender também a evangelização infantil, às nossas crianças, e juntos na vibração da música, do Pai Nosso, vamos ao encontro do nosso querido Mestre. Seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Caminho de Emaús. Façamos um exercício que creio que não será difícil a nenhum de nós. Provavelmente vivemos aquela época a partir do entendimento da multiplicidade de vidas a qual o Espiritismo nos ensina, né, nos relembra.
Nós estamos numa semana extremamente simbólica. Então imaginemos Jesus entrando em Jerusalém, domingo de Ramos, em cima de um jumento, sendo exaltado por cada um de nós, elevado como o grande Messias tão esperado para a libertação do povo de Israel. Na mesma semana, Jesus, que já sabia do que aconteceria, prepara ali a última ceia, extremamente simbólica, dá as suas orientações a cada um dos apóstolos, sabia que Judas o trairia, que Pedro o negaria 3 vezes. Então ali, Jesus é preso, tem o seu julgamento. Pôncio Pilatos, governador, reconhece a inocência de Cristo, mas lava as mãos. Quantas vezes nós lavamos as mãos? Porque não é com a gente, não é com nenhum familiar nosso, dá muito trabalho olhar. E aí, entre Barrabás e Cristo, nós escolhemos Barrabás. E condenamos Cristo à crucificação. A crucificação, ela traz um peso e até um choque, né? Quando a gente assiste algum filme, algum teatro que traz as imagens para nós, aquilo é extremamente forte, nos impacta. Mas a verdade é que Cristo não queria que nós nos prendêssemos à crucificação, mas que nós entendêssemos que sempre após os nossos obstáculos, os nossos desafios e a sagrada dor, existe a ressurreição, a renovação e a transformação para aqueles que pegam a sua cruz com resiliência, com coragem moral, com sabedoria e se colocam à disposição do Evangelho e do Cristo Consolador e Renovador. E o caminho de Emaús, ele acontece justamente essa passagem bíblica ali pós-crucificação e ressurreição, né? Então, Lucas é o único que aborda o caminho de Emaús, versículos 13 a 35. Então, ali, 2 discípulos extremamente consternados com tudo o que acontecera naquela semana, eles que vendo no domingo de Ramos Cristo ser exaltado e disseram: chegou a nossa hora. Chegou a hora da libertação, chegou a hora dos cansados, dos oprimidos. Chegou a nossa hora da libertação. E aí, vendo a crucificação, aquele choque. Meu Deus, então não era um Messias. Era um profeta, mas não era o Messias. Por quê? O Messias seria aquele que embaia sua espada e lutaria pela libertação. Quantos de nós estamos a caminho de Emaús? Quando o testemunho bate à nossa porta, quando os desafios chegam até nós, nós nos distanciamos do Cristo. A nossa esperança fraqueja, a nossa fé se desintegra e a gente duvida. A gente duvida de Deus, de nós, do universo. Porque o caminho de Emaús fala muito sobre a tristeza, sobre nos rendermos à tristeza. Quantas vezes, assim como os 2 discípulos,
esperavam do Cristo uma transformação imediata, porque era isso que o povo de Israel imaginava, que o Cristo os libertaria ali. E não entenderam que Deus tinha um outro propósito. A libertação era espiritual. O reino de Deus é como uma semente, é um processo. É um processo que precisa ser plantado, regado, adubado, cuidado. E nem sempre vai semear e dar frutos quando a gente quer. Então, muitas vezes, as nossas expectativas são frustradas porque nós não entendemos o desígnio do Pai. Como dizia Paulo, nós vemos em partes, mas Deus vê o todo. E é necessário que a gente busque entendimento elevado para que realmente possamos nos amparar numa fé que não é frágil, que não se sustenta sobre areia, mas sobre alicerces verdadeiros, alicerces de quem vive a sua cruz na certeza que chegará o dia da ressurreição. Quantas vezes nós esperamos que Cristo seja essa transformação externa, que Ele venha e modifique o cenário que a gente está vivendo, que Ele subtraia a nossa dor, que Ele subtraia aquele trabalho que a gente não suporta mais, aquela família que a gente entende que é inadequada, aquela situação que a gente acredita que nos rouba a paz, que é um entendimento extremamente infantil. Mas não é isso que Cristo nos propõe. A gente clama por Cristo para que Ele mude fora, mas pouquíssimas vezes a gente clama por Cristo para que nós nos transformemos por dentro. Poucas vezes, quando a prova dura nos bate à porta, como aconteceu, por exemplo, com aquela multidão ali no Domingo de Ramos, vendo Cristo entrar, aquela mulher que tem os seus 2 filhos pisoteados e mortos por um soldado romano, ela pega o que sobrou dos filhos e ela dobra os joelhos a Deus, não para pedir pelos filhos, mas para pedir para aquele soldado romano. Quantos de nós temos essa grandeza amparada na fé e na confiança em algo muito maior do que nós? Quantas vezes, como Joana de Cusa, quando está ali, à frente do seu testemunho e o filho, imaginemos todas nós e todos nós, pais e mães aqui na matéria, se um filho, nós e o nosso filho, fôssemos ser executados agora e o nosso filho pedisse: mãe, negue Cristo, você negando Cristo nós seremos salvos. Qual seria a nossa decisão? E ali, Joana de Cusa, com a sua autoridade moral, ela diz: cala-te, filho. Se Cristo se entregou ao testemunho, quem somos nós para não fazê-lo? E ela afirma Cristo. Esta é a fé. Esta é a fé que, independente do que acontece fora, a gente começa a entender que aquilo que eu não consigo entender, que Jesus me ajude a aceitar. Porque na lei divina, nada está em desordem. Tudo está na mais perfeita ordem. Aquilo que chega a mim são as experiências que eu necessito passar para mudar o meu entendimento frente à vida. Às vezes a situação não vai modificar. Quem tem que se modificar sou eu. E ali, os 2 andando, né, a caminho de Emaús, falando da tristeza de terem acreditado no Salvador, e aí se deparam com aquela realidade, todo o castelo que eles imaginaram, né, que todas aquelas dores, sofrimentos acabariam, porque Jesus libertaria o povo de Israel, mas não, Jesus estava morto. E aí eles se deparam com aquela realidade
e saem de Jerusalém e conversando. E é interessante que Paulo nos lembra que existem 2 tipos de tristeza. A tristeza que edifica, a tristeza que quando nós caímos por nossas próprias escolhas decadentes, pelos nossos próprios desvios morais, pelas fraquezas, nós olhamos para dentro, nós buscamos entendimento e com coragem moral a gente diz: Senhor, eu me arrependo e me ajude a partir disso reparar as minhas faltas. Então essa é a tristeza que edifica, eu não fico presa a ela, eu não deixo que essa tristeza cristalize e me afunde ou entre num vitimismo e fique presa a dores e sofrimentos. Porque como dizia Gandhi, não são as mudanças que doem, mas a nossa resistência frente a elas. É quando a gente não aceita, é a nossa rebeldia. A gente não aceita os desígnios de Deus. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito e a nossa forma. E é isso que nos machuca, não é Deus nos punindo. Somos nós mesmos nos machucando, escolhendo caminhos dolorosos para nós. E aí a outra tristeza que Paula nos fala é a tristeza do mundo. É a tristeza que nos coloca nesse vitimismo, que cristaliza e a gente fica amargo, ressentido, está sempre voltando no passado. O passado é água parada. O passado não muda. A vida é movimento, a vida é água que corre. A morte física é imutável. Porque a gente já sabe que a morte espiritual não existe. E aí a caminho de Emaús, eles não percebem que Cristo se une a eles. Como se fosse um andarilho ali, né? Eles não reconhecem Cristo. E Cristo começa a conversar com eles. Fala: nossa, mas por que vocês estão tão tristes? E eles falam: como assim? Acho que você é o único de Jerusalém que não sabe o que estava acontecendo esses dias? Ele fala: mas o que estava acontecendo? Jesus Cristo foi crucificado, foi morto. Ele fala: é mesmo? Olha, Jesus Cristo foi morto. E Jesus caminha com eles até Emaús, que dava uma média de 11 quilômetros de Jerusalém a esse povoado de Emaús. E eles não percebem Cristo. Quantas vezes Cristo está no nosso dia a dia, naquela mensagem de WhatsApp que chega, daquela pessoa que fazia tempo que a gente não falava, ela fala: Dona Joana, eu pensei em você. Cris, passando para te deixar um beijo. Ou na fila do banco, aquele desconhecido que fala algo que me toca profundamente. Ou só de eu abrir os olhos e ver o sol me convidando a 5 minutos ali, para que eu possa sentir a força dele. Sentir a presença de Deus. Mas nós não estamos muitas vezes abertos para esse Cristo que está ali, caminhando ao nosso lado, nos momentos das nossas tristezas, dores, obstáculos e desafios, mas nós estamos tão fechados no nosso egoísmo, estamos tão fechados no nosso sofrimento, que a gente não o reconhece. Que nós nos sentimos desamparados frente à vida, quando o tempo todo nós estamos sendo carregados. Nós só precisamos mudar o olhar e o entendimento. E aí, quando eles chegam em Emaús, Jesus finge que vai seguir, e eles falam: não, fique com a gente, o dia já está indo embora, está chegando a noite, fique conosco. E aí Jesus fica. Vejam que Jesus está o tempo todo do nosso lado, mas ele é tão amoroso que ele respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus está com a mão estendida, mas ele espera que nós estendamos a nossa mão para alcançar a dele. Ele não nos força, ele não nos agride, ele não nos impõe uma paz
Somos nós que temos que decidir convidá-lo à nossa intimidade. Será que nós temos convidado Cristo à nossa intimidade? Será que nós temos abertos o nosso coração para Jesus? Será que nós temos convidado Jesus para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos, para a edificação do nosso lar, para a construção do nosso trabalho, para servir ao outro, para modificar em nós o que já não nos cabe mais? Será que nos outonos da nossa vida, quando as folhas pedem e clamam para ir embora, nós não estamos apegados? E não entendemos que assim como o outono e o inverno são necessários, após sempre vem a primavera e o verão. Mas é necessário passar pelas estações. É necessário que a gente convide Cristo à intimidade. Se nós fizermos uma reflexão na Bíblia, existiam 3 tipos de pessoas na Bíblia. A multidão, aquela que ia ver o Cristo para aliviar as suas dores momentâneas. Quantas vezes somos nós indo a uma casa espírita, a uma igreja, bateu o desespero, a gente faz uma oraçãozinha, ficou tudo bem, hoje não dá para eu ir. Hoje eu tenho um compromisso. Quando tudo melhora, a gente abandona a espiritualidade porque a gente ainda não entendeu que a verdadeira vida é espiritual, que o verdadeiro patrimônio é o que a gente conquista na espiritualidade. E que pode ser que esse patrimônio a gente vá acessar, não sei daqui quanto tempo, porque quem sabe o tempo é Deus. A nossa parte é fazer o nosso melhor, entregar a Deus para que no tempo dele se frutifique as nossas ações. Então, será que a gente não é essa multidão que só busca Deus para aliviar, mas transformar mesmo? A gente ainda não quer fazer esse compromisso. A gente quer pílula mágica. Resolveu, eu vou embora. Eu quero vir tomar um passe e ir embora, porque estudar é muito chato, não tenho tempo. Ou será que eu já sou como um discípulo? Eu já convido Cristo. Eu já converso com Cristo. Então ainda estou naquela, sabe, aquela fase de namoro, assim. Não tenho muita certeza. E o apóstolo é aquele que já vive o Cristo. Que ele já não precisa mais convidar para entrar, porque, como dizia Paulo, Cristo já vive em mim. Eu já sou o Cristo. E aí, quando Cristo entra ali, com eles, com os 2 discípulos, e vai no jantar, ele reparte o pão, abençoa e dá para cada um. Ali, os 2 discípulos percebem, meu Deus, é Jesus. O pão da vida, não é só o pão material, o pão espiritual, o pão da esperança, porque o verdadeiro cristão é o que espera na atitude, esperança. Ele não espera que Deus faça por ele. Ele espera como trabalhador forte de Deus, fazendo a sua parte. E ali Jesus fala para eles, que o quanto que eles demoraram para perceber, o quanto que eles levaram tempo para enxergar por que eles são tão cegos no entendimento e tão duros no coração. E nos lembra da máxima que Jesus nos deixou: amai-vos e instruí-vos. Porque é por meio do amor que transborda, é esse amor que compreende que o perdão vem. É o amor que quando o perdão acontece, é porque o amor se manifestou. O quanto nós temos aberto o nosso coração para esse Cristo que entregou a vida por nós, para nos deixar um caminho, o caminho do pão que é o Evangelho. Este é o nosso pão. Não para ser decorado e nós recitarmos todos os versículos, mas o Evangelho que precisa ser vivenciado
que precisa ser sentido. Esse Cristo que clama para que nós possamos nos instruir, edificando, usando o nosso tempo, que é o maior patrimônio divino. Nós estamos numa escola. É uma escola, a terra é uma escola bendita e maravilhosa. O chamado é para que a gente venha por amor. E se a gente não vir pelo amor, vem pela uma divina mãe que é a dor. Mas a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. E o que nós temos feito do nosso tempo? Usando com o jogo do tigrinho, usando para ficar nas redes sociais, para ver novela? Ou nós temos usado o nosso tempo, inclusive de descanso, para ir tomar um café com um irmão, com uma irmã querida, fazer uma visita, levar a esperança, curtir os nossos filhos, estar em contato com a natureza? Como é que a gente tem feito? Como é que a gente tem nos instruído? Com bons livros, boas palestras, mas praticando? Então, o convite, né, é o quanto que a gente vai insistir em ficar cultuando a dor. Somos trabalhadores de última hora, o planeta está em profunda transformação. Não existe ninguém, eu tenho certeza, ninguém neste salão que não esteja vivendo o seu próprio testemunho. Principalmente neste ano, né? Nesses últimos 7 anos têm sido intensos. Então é o convite derradeiro. Eu estou aqui com vocês, meus irmãos. Venham, me sigam. Não importa quão doloroso seja o caminho, a renovação virá se você abrir o seu coração. E como disse a nossa querida Yara, existe a dor porque nós não aceitamos o amor. Nós escolhemos a dor. Por mais que nós não consigamos entender ainda, mas inconscientemente a gente insiste em escolher a dor. E vejam que o Evangelho nos fala que aquele que entende a realidade da vida, que o meu reino não é deste mundo, é espiritual, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas lhe serão acrescidas. Aquele que trabalha a sua espiritualidade, que é a única vida eterna, todo o resto é mutável, todo o resto é passageiro, todo o resto é ilusão nossa, é fantasia. Aquele que entende possui uma fé sustentada no alicerce, porque não espera resultados hoje. É como aqueles cristãos que iam para o circo sabendo que seriam comidos pelos leões e entravam cantando. E todos eles relatam ao chegar na espiritualidade, aliás, deixo sugestão, principalmente para essa semana. Leiam um livro há 2000 anos, fala sobre essa semana que nós estamos vivendo agora. E eles entravam cantando e eles relatam que quando vinha a fera comê-los, eles não sentiam nada, porque Cristo estava ali, com eles. Mas Cristo estava com eles porque eles estavam com Cristo. Cristo está com cada um de nós. Vamos viver essa semana, que não seja só uma semana, que seja de profunda reflexão, recolhimento, que nós possamos olhar para dentro de nós e entender que se nós não transformarmos dentro, nós estamos esperando um milagre fantasioso. Porque somos nós que temos que nos transformar. Que nós possamos rogar a Jesus que nos auxilie a ser esse trabalhador forte, incansável, que mesmo frente às dores, os obstáculos, nós dobremos o joelho a Ele na certeza que Ele nos carrega no colo em todos os momentos. E que a fé verdadeira é esta fé, a fé que nos transforma, a fé que é capaz de nos modificar. Senhor, perdoai nossas fraquezas,
e vacilações nas lutas da vida humana, na qual os nossos sentimentos são bem precários e miseráveis. Abençoai nosso esforço de cada dia e relevai as nossas faltas. Se algum de nós que aqui nos reunimos vem à vossa presença com o coração saturado de pensamentos que não sejam os do bem e do amor que nos ensinastes. E, se chegada é a hora dos sacrifícios, auxiliai-nos com a vossa misericórdia infinita, a fim de que não vacilemos em nossa fé nos dolorosos momentos do testemunho. Que lembremos que o símbolo de Jerusalém na Bíblia, Jerusalém em hebraico é a cidade da paz. Todas as vezes que nós pegarmos o caminho de Emaús, que nós estivermos nos rendendo à lamentação, à reclamação, à tristeza, ao pessimismo, nós estamos nos distanciando das leis divinas e do Pai. E Jesus está ali, caminhando conosco, que nós possamos reconhecê-lo e fazer o caminho de volta a Jerusalém. Que nós possamos desenvolver a paz que habita dentro de nós. E que por meio dessa paz nós possamos transbordar e contribuir na evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Esta oração eu tirei do livro Há 2000 anos. Mais uma vez reitero, recomendo a leitura, que todos possamos ir, construir a nossa paz e possamos sair em silêncio, que o trabalho espiritual continua. Muito obrigada.